e saiu de uma cadeira, de uma clínica que faturava 10 mil para mais de 1 milhão por mês. Nós vamos fazer o que tem que ser feito e vamos crescer. Vamos pra cima, vamos acelerar. Ele teve que ensinar o time a vender, a correr atrás de cada venda. Isso que essa clínica hoje, que vendia 10 mil, ela sozinha vende 1 milhão. Olá, seja muito bem-vindo ao Trialcast, o seu podcast para gestores, administradores e donos de clínicas que querem melhorar a atração, a conversão, o relacionamento e a retenção de pacientes. Esse podcast é patrocinado pelo Trial, uma plataforma para gestores de clínicas. E no episódio de hoje eu vou estar com Pedro Prado. Ele é CEO do grupo Yanara Pinho e saiu de uma cadeira de uma clínica que faturava 10 mil para mais de 1 milhão por mês. Pedro é pai da Ana Clara, pai do João, marido da Yanara Pinho e é multiempresário. Pedro, seja muito bem-vindo ao Trialcast. Não, obrigado, eu agradeço o convite e vamos lá, vamos pra cima. Massa, cara, é uma satisfação estar aqui contigo. Não, obrigado. E Pedro tem muito conhecimento para trazer aqui para o público sobre a gestão de clínicas. E para começar, Pedro, eu queria entender um pouquinho o seguinte: como que você saiu do universo de você quase foi padre, trabalhou na Polícia Federal e hoje você cuida de uma clínica de odontologia? Que loucura, né, cara? Assim, parece a história da pessoa de 60 anos, né? Mas, não, assim, eu fui pra Europa, morei na Europa, na Suíça, fui lá quando eu fui selecionado para ir como se fosse um seminário, um grupo de jovens que estudavam, e a gente estudava para ser padre. Eu fiz faculdade de teologia e filosofia. E era seu sonho ser padre? Era, a minha vontade até então era ser padre. Era novo, eu tinha 15 anos quando eu comecei a ter o desejo, e aí com 18 eu fui embora, fiz faculdade de teologia e filosofia na Suíça, em Lugano, e aí com uns 3 anos lá, comecei a ver, falei, cara, acho que não é pra mim, eu acho que eu tô vivendo meio que uma fuga do mundo, com medo de enfrentar o mundo, né? Isso com 18 anos você já tinha essa maturidade? Isso com 20, já tava com uns 22, né? Aí eu tive esse discernimento ali com uns 22, assim, 4 anos depois, né, que eu tinha entrado. E aí foi bom, assim, eu formei em teologia, filosofia. O que eu aprendi lá foi a disciplina de estudo, né? Porque o europeu, ele, tipo assim, cara, os caras são muito disciplinados, né? E aí, assim, você pegava lá uma criança de 6 anos, 5 anos, já falava 2, 3, 4 idiomas, dependendo da criança. Porque às vezes o pai era português, a mãe da Alemanha, e eles estudavam italiano, francês e inglês no colégio. Então, assim, eu peguei muito caso assim, de criança de 10 anos falando 5 idiomas, né? E aí a gente aqui fala, é um poliglota. Não, poliglota é quem fala 17 idiomas, 20 idiomas. Não sabia dessa definição. Então, assim, é muito mais, né? Então, assim, a gente acaba que para eles lá é comum, porque é um país, assim, a União Europeia hoje vai se reduzir a um país, praticamente. Vai virar um país só, com várias regiões, com vários idiomas, né? Então, eles são obrigados a aprender idiomas. E isso daí cara, assim, os caras são muito inteligentes, assim. No real, aí, assim, todas as minhas provas eram orais. Tinha que chegar na frente do professor e falar, ó, toma aqui, toma isso aqui. Te perguntava e você tinha que responder. Em vários idiomas. Era italiano, mas era italiano. Você nesse processo também desenvolveu vários idiomas? Não, eu desenvolvi mais o italiano, um pouco do francês e inglês, assim, né? Que a gente tem que estudar mesmo. Mas é mais o italiano mesmo. A gente estuda grego, latim e hebraico, né? Na faculdade de teologia lá na Suíça, mas não é o comum também em todas as faculdades. Por exemplo, no Brasil você estuda só o latim, praticamente, né? Sim. Então, assim, a gente estuda, entende um básico ali, mas não ao ponto de falar, né? Mas conheci pessoas que, tipo assim, ele falava 5 idiomas mortos, assim, tipo hebraico, aramaico, sabia 5 idiomas, sabia falar, além, assim, esses idiomas ocidentais falava todos, praticamente. Legal. Sei lá, é loucura, assim, o nível de estudo, o nível de intelectualidade é outro. Profundo. É outro. Então, assim, quando eu voltei, né, eu decidi, falei, cara, não é pra mim. Eu voltei pra Brasília, eu sou natural de Brasília. E aqui a gente só tem uma opção, praticamente a gente é estimulado a uma única opção, né, não ser servidor público. E meu pai e minha mãe sempre falavam, minha mãe era servidora pública, minha irmã, com 18 anos, passou já no DENIT, já era servidora pública também. E eu falei, cara, tem que estudar.
E aí, 3 meses de estudo eu passei na Polícia Federal. Tinha 70 mil pessoas inscritas, eu fiquei em 49. Então, Legal. assim, com 3 meses. Por quê? Porque eu tinha adquirido uma disciplina de estudo pesada. Isso daí é o norte que me ajudou muito na minha trajetória de empresário. Uhum. E aí, como que entra a Yanara Pinho nesse processo que você começa a fazer gestão de clínica? De clínica. Então, o que aconteceu? A Yanara, quando eu voltei da Europa, que eu ia quase ser padre e tudo, aí eu voltei em 2013, teve um evento no Rio de Janeiro, JMJ, Jornada Mundial da Juventude, com o Papa, né? Era o Papa Francisco, né? Já. E eu fui lá, né? Fui encontrar o Papa. Eu já tinha ido em Madrid em 2011. Cara, é um evento muito legal. Vem jovens do mundo inteiro. Essa questão, eu acho que todo jovem com 18 anos tinha que ir embora de casa e ir para um outro país. Porque esse confronto cultural, ele é importante. Clarinha vai fazer isso? Se eles quiserem, sim, né? Eu não vou brigar, né? Mas eu vou incentivar, né? Talvez eu vá com eles, né? Não sei. São pai coruja, assim. Mas eles são pequenos, 3 e 4 anos, né? Mas, assim, a gente é muito apegado. Do jeito que eu conheci ela, não duvido não. Porque ela é bem despachada. É despachada, despojada. Aí a gente até brinca que a mãe é a prefeita de Águas Claras e ela é a deputada, porque ela fala com todo mundo. Assim. E aí, assim, aí nisso eu voltei, fui pro JMJ e por coincidência a Yanara estava no mesmo ônibus que o meu. A gente foi de ônibus. E aí nos primeiros dias eu não a conheci. Aí no último dia da Jornada Mundial da Juventude, ela atrasou todo o grupo, porque ela, assim, eu sou agitado, colérico, e ela é fleumática, bem tranquilona, introspectiva, tipo assim, totalmente diferente, assim, o oposto. E aí ela atrasou o grupo todinho, a gente tinha que sair andando, ela atrasou o grupo todo, assim, por umas 2 horas, sei lá, todo mundo lá esperando, tá faltando uma pessoa, tá faltando, aí ninguém nem sabia, aí vai ela chega lá, né, a gente ficou no Complexo da Penha, que é uma comunidade no Rio de Janeiro, perigosa, assim, né, e tudo, e a gente ficou lá, fiquei no morro mesmo, então, assim, questão da igreja ali, me trouxe muita vivência do dia a dia mesmo, assim, eu morei na Europa, eu fiz missão em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Suíça, né, muita coisa ali, conheci Itália, fui muito em Roma, né, eu fazia compra em Milão, né, eu morava na Suíça italiana, fazia compra em Milão. Então, essa vivência ali de lidar com gente de todo lugar, isso me ajudou muito. No começo, eu fiquei, poxa, eu tô com 23 anos, voltei agora, tô desempregado. Meu Deus, que desespero. Eu me achava velho, só que, pô, já falava outros idiomas, já tava voltando de uma experiência de faculdade fora do Brasil e vindo pra cá. Então, isso me ajudou muito, essa disciplina, sabe? E aí, conheci a Yanara em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, e a gente começou a namorar ali, em 2013 mesmo. 2014, o pai dela veio a falecer, assim, de uma forma precoce. Ele teve um AVC, uma pessoa saudável, normal, só que tinha pressão alta, tinha medo de se cuidar e veio a falecer. Era no dia do nosso noivado, que ele teve o AVC, aí 5 dias depois faleceu. E aí, em 2015, a gente casou. Aí, quando a gente casou, até então, eu nunca tinha me envolvido na clínica, né? Ela já tinha clínica. Ela era uma dentista. Ela tinha um consultório de uma cadeira, faturava uma média de R$10 mil por mês. Tinha uma única cadeira. Não tinha computador, era só ela. Ela, por exemplo, de manhã, ela chegava e limpava o consultório, alguma coisa. E aí atendia até meio-dia. E meio-dia ela parava 2, 3 horas no dia para quê? Para esterilizar material e para marcar pacientes que ligavam numa secretária eletrônica. Ela já tinha meio que um serviço automatizado ali. Assim, pelo menos a secretária eletrônica atendia. Aquela de deixar a caixa postal. A caixa postal. Aí ela retornava, marcava todo mundo e aí atendia de novo, aí depois parava no final do dia e esterilizava, limpava a clínica e marcava. Então, assim, ela era muito guerreira. Isso era recém-formada? Ela recém-formada, assim, ela tinha 2 anos de formada. Isso lá em Águas Claras? Lá em Águas Claras. A clínica não foi ela que fez, foi uma colega que era da aviação civil, largou e foi voltou, porque ela era dentista e virou comissária de bordo. E aí ela abandonou a clínica. Ela abandonou a comissária de bordo, ela não pôde mais e veio e falou com a Yanara, foram fazer especialização juntas de odontopediatria. E ela falou, olha, em Águas Claras é uma cidade nova, vai ter muita criança.
E aí ela teve a ideia de abrir a clínica de odontopediatria em Águas Claras. E da clínica, ela até então também era exclusiva só para crianças, não atendia adultos, né? Uhum. E aí nisso... aquela devia ser bem bonitinha, toda coloridinha. Médio, assim, só tinha escrito dentista, não tinha nem nome, não tinha brand, não tinha nada. Era 30 metros quadrados, assim, era um prédio bem ruim, que é o Maggiore, lá em Águas Claras, é um prédio bem... Um dos primeiros prédios, bem antigo, assim, baixinho, não é bonito. E a clínica, assim, tinha muito cuidado e tudo, mas ela tinha as limitações, porque elas montaram ali na limitação. A Janice. Uhum. Aí ela pegou e falou, cara, não quero mais, não tenho inteligência emocional para lidar com isso. E entregou para a Yanara, falou, me paga como você quiser, como você puder. E aí, na época, assim, acho que elas gastaram 50 mil para montar. E vocês já estavam casados, hein? Não, ainda não, isso ainda não. Ainda não. Quando ela virou namorando. Quando ela virou dona, quando eu cheguei, ela já era dona. Tá. E aí, ela abriu a clínica em 2010. Eu conheci a Yanara já em 2013, né? Tá. Elas abriram dia 10/1 de 2010. Então, ela abriu em 2010 e em 2013 ela ainda faturava só 10 mil. 10 mil. Assim, era... E se tivesse lá, ia estar, talvez, faturando muito parecido. Só uma correção inflacionária, talvez, né? Uhum. Que, tipo assim, que nem isso ela sabia fazer. Tipo, precificar o trabalho dela, né? Então, assim, eu comecei a olhar e falei, cara, isso aqui tá errado, né? A menina entregou para ela e falou, ó, paga do jeito que você quiser. Ela pagava uma prestação lá de R$340 para ela. Ela não tinha condição de comprar. A Nara formou na UNB, na loucura, porque não tinha... até os materiais ela formou devendo. O pai dela comprou os materiais no cheque. Isso é uma loucura. Jeito dele. O brasileiro, né? Brasileirão. E aí, formou devendo na faculdade pública, né? Que é na UNB, né? Na Universidade Pública. Então, assim, nisso tudo, a gente ali em 2014 ali a gente noivou e 2015, logo em 2015 a gente casou. Então, como que tava ali em 2015? Eu tinha passado no concurso da Polícia Federal em 2014, porque eu cheguei em 2013, em 2014 eu passei no concurso da Polícia Federal, tava dedicado, até que eu achei assim, que eu iria mais trilhar uma carreira pública de estudar para outros concursos melhores, sei lá, um legislativo, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E ela ali no consultório dela. Aí tudo bem, a gente casou e nisso eu estava fazendo administração da Católica e com uma boa experiência de empresa dentro da comunidade que eu morava. Porque a gente era 200 pessoas que moravam dentro, mais umas 500 que moravam fora. Então a gente administrava muita gente, muita coisa. Então a igreja, ela é são 2000 anos da igreja católica aí. E se você ir na missa hoje, de manhãzinha aqui, no Brasil, e pegar o avião... Não, você tá na Europa, né? Cedinho lá, 6 horas da manhã, você vai na missa, pega o avião, vem pro Brasil, porque é 11 horas o voo, mas o fuso horário é antes, né? Aqui tem 5 horas atrás, vai chegar aqui à noite. Se for na missa, vai ser a mesma missa, o mesmo... Processo. Pronto, a Igreja Católica tem processos, tem padrões, né? Tem protocolos. Então, assim, a liturgia nada mais é do que isso, processos. Todo mundo faz do mesmo jeito. Então, tem que seguir essa roupa, tem que seguir isso. Então, me ajudou. A disciplina da igreja, da hierarquia da igreja, tudo me ajudou. E aí, administração e ainda entro na polícia, que é a hierarquia e a disciplina. E aí, falei, cara, tava ali... E comecei a ver que ela estava muito amadora ali. Ela tinha só uma cadeira, não tinha computador, tudo manual, não tinha sistema, tudo na agenda de papel. Cara, um negócio bem arcaico mesmo, assim. Tava no zero, ela estava no negativo, no sentido de gestão. Muito boa dentista, atendia muito bem, conversava muito bem, era atenciosa, formada pela UNB, especialista, assim. Hoje a Yanara tem 3 especializações, 3 especializações e uma habilitação. Então ela é muito inteligente, fala espanhol, inglês, assim, fluente, atende pacientes em inglês, por exemplo, em espanhol também, independente. Mas nessa parte de gestão... Não estava rolando. Não estava. Muito E aí você chegou lá, faturando 10 mil, muito porque era sua esposa, você precisava alavancar ela. E aí eu queria entender o seguinte, como é que estava a cabeça dela? Porque 3 anos de clínica faturando pouco, eu acredito que é a realidade de muito dono de clínica que está escutando a gente aqui em diversas especialidades, ele entra no modo assim, será que não é melhor fechar essa clínica e trabalhar para os outros? Rolava isso, essas discussões? O que acontece? Ela
ela é uma pessoa muito fleumática, muito tranquila, ela não se preocupa com nada. Ela é zero preocupação. Ela não tinha esses pensamentos na cabeça dela. Ela vendia 10, mas o custo dela, sei lá, aluguel era 1.000 e material era 1.000. Ela não tinha nenhum funcionário. Então ela ganhava tipo líquido uns 7 a 8, que para época Pra de ela era 2010. Poxa, eu vim de uma família simples. Então, para ela já parece que ela falou, não, eu não sonhava nem chegar nisso. Então, meio que para ela aquilo ali já estava bom, ela estava acomodada, só que eu comecei a ver alguns problemas. Ela viajava, aí tinha um dinheiro para viajar. Quando voltava, tinha as contas da clínica para pagar e a clínica fechada. E outra, se um dia ela engravidar ou ficar doente, alguma coisa, a clínica dependia 100% dela. Então, eu comecei a ter... Eu que comecei a levantar esses medos, né? A minha família é uma família muito conservadora. Meu pai e minha mãe nunca tiveram cartão de crédito, por exemplo. São muito conservadores. Eles são metódicos, assim, tipo, tem medo de tudo. E aí, sempre eles olham... E eu tive muito... Na comunidade lá, eu tive um formador... que é uma pessoa, eu com 18 anos, você está terminando a sua formação. E geralmente a pessoa um professor, alguém ali que te marca muito nessa idade, né? E ele finalizou a minha formação. E ele sempre usava muito a lei de Murphy, né? Uma coisa vai dar errada no pior momento, da pior maneira possível. Então, sempre pense, tipo, antes. Sempre se precaver. E aí eu olhava para aquilo e falei, velho, isso aqui vai dar uma merda uma hora. Ela vai engravidar, ela vai ficar doente, alguma coisa. Como que a gente vai ter filho nesse cenário? E nisso, aí aconteceu uma coisa do destino, né? O pai dela faleceu e ela vinha de uma família que pensava dessa forma. A mãe dela não trabalhava, o pai dela não deixou nada. E eles ainda tiveram um filho temporão, ela com 43 anos, sem esperar. Nossa. Então, a Yanara tinha um irmãozinho de 12 anos. Que aí, posteriormente, o que aconteceu? A gente casou em 2015 com 2 filhos adultos. A mãe dela e o irmão. Que aí ele veio até morar com a gente na nossa casa. Meio que eu acolhi ele praticamente como filho ali. Ou seja, a lei de Murphy aconteceu. A lei de Murphy aconteceu. Ela precisou sair de um custo que estava ok, ela ganhava ok, e de repente aquele dinheiro já não era mais suficiente para poder fazer. Exatamente. Isso deve acontecer com um monte de donos de clínica. Famílias, né? E famílias no geral, né? Donos de negócio no Brasil, clínicas, né? E aí nisso eu falei, mano, tem alguma coisa errada aqui, eu vou estudar, tá errado, vamos melhorar, começar a melhorar. E isso eu precisei arrancar 4 sisos. E ela foi e me indicou, vai numa clínica, vai numa colega minha e tudo. Aí naquela época, lá em 2014, eu fui arrancar 4 sisos numa colega dela. Aí cheguei lá, ela me passou orçamento, foi R$2.000. Eu, caramba, velho, R$2.000 para arrancar 4 sisos. E aí eu fui fazer o cálculo, quanto que era o custo. Poxa, é kit cirúrgico, né? Um kit cirúrgico lá de sei lá quanto. E a mão de obra. Aí eu falei, velho, esse negócio aqui tem dinheiro, tá? E aí nisso... a gente tinha vendido tudo, eu muito organizado, a gente casou já com uma casinha, a gente comprou um lotezinho lá, construiu uma casinha lá e já fomos morar tudo organizado, sem morar de aluguel, juntamos, eu ganhava, não muito na PF, mas eu juntava quase que 90% do meu salário, porque eu morava com meus pais ainda, então assim, eu não fui comprar carrão, não fui comprar coisas caras pra mim no começo da minha vida. E aí a gente vendeu tudo e fomos e vendemos carro, vendemos tudo, construímos essa casa, ficamos ali bem simples mesmo. E aí depois a gente falou, cara, vamos comprar um carro para nós, né? A gente vai juntar dinheiro agora, vamos comprar um carro. Então vocês nem carro tinham? Não tinha os carros, a gente pegou um Fiesta antigo que tinha lá na casa dela, que era do pai dela, assim. A gente tava ali em 2014, o Fiesta era de 2004. 10 anos. Fundiu o motor comigo 2 vezes, porque ele não cuidava, não trocava óleo. O pai dele era muito desorganizado, assim. Não trocava óleo, não fazia nada, né? E aí a gente pegou esse carro, esse Fiestazinho, e ficamos andando. Fundiu comigo 2 vezes o motor. E a gente, tipo, sempre vivendo uma vida abaixo do que a gente podia. Porque isso veio da minha cultura familiar. Meu pai é mineiro, né? Tem aquela coisa do mineiro, Passa com um sorrisão no Rio e volta inteiro. Cara, assim, para dono de clínica, para empresário em geral, essa questão da organização, de você viver um pouco abaixo, ela é fundamental. E aí eu comecei a trazer isso
pra Yanara também, ela é uma pessoa mais fleumática, mais dócil, com uma dominância muito baixa, né? Ela foi se adequando e foi aceitando e foi pegando o meu ritmo. E fomos trabalhando junto nisso. E aí a gente falou, vamos comprar um carro. Vamos comprar um carro e tudo. Aí na hora de comprar o carro, velho, cara, acho que foi Deus mesmo, assim. Eu sonhei que a gente montava uma clínica. Aí eu tinha tido a experiência de fazer os 4 CIS. Os 4 CIS, que era 2000. E aí eu sonhei, cara. Aí eu acordei 3 horas da manhã, aquela 4 horas da manhã. Eu falei, a gente não vai comprar mais carro. A gente vai comprar uma sala para você, porque ela sofreu muitas humilhações da dona lá, da dona da sala. E aí a gente vai comprar, vai comprar uma sala e vai montar uma clínica nova para você. Nada de vocês carro. compraram onde é a... Aí tá, aí a gente começou a olhar para comprar. Aí fomos comprar. Aí um amigo meu, que é dono da Rubão da Construção, que é a loja de material de construção, Daniel, ele pegou e falou para mim, não, Pedro, essa experiência que você teve de aluguel com ela, é uma pessoa que, assim, às vezes você faz direto com a imobiliária, você não vai ter mais esse problema. Aluga uma loja, já bota esse dinheiro que você teria para comprar, faz a reforma e começa a fazer o negócio acontecer. E aí, nisso que aconteceu, ali, final de 2015 para 2016. Novembro, a gente casou em novembro, foi quando eu comecei. E aí, o que acontece? Eu comecei por acaso, isso aí foi um acaso, tudo foi meio que no acaso. Acho que é Deus, né? Eu ia falar assim, acaso é Deus, né? Ainda mais o cara que quase foi padre. É Deus ali ajudando a gente. Ele falou, pô, você ficou muito tempo aqui, se doou pra mim aqui, né? Porque eu fiz muita evangelização. Agora é hora de eu te ajudar, né? Te dar os caminhos. Foi me dando uns sinais e caminhos. E sim, até tem um termo que chama serendipidade. Não sei se você sabe o que é. Não conheço. Serendipidade é o seguinte. Por exemplo, quando o Zuckerberg e o Eduardo Saverin, por acaso, caem na mesma turma e um tem dinheiro e o outro tem a ideia. Isso é o acaso, né? A serendipidade vamos dizer, é o acaso. E aí você pode praticar serendipidade. Que é tipo assim, pô, eu tô na igreja, eu vou encontrar pessoas melhores para estar comigo. Eu tô lá em Alphaville, morando lá, vou ter mais empresários. Então, o acaso vai ser mais fácil acontecer. Você tá falando, na verdade, o meio, né? Então, o meio, exato, o meio. Mas, assim, o acaso... A serendipidade é exatamente isso. Quando alguma coisa, por acaso, acontece e muda e você descobre algo, tipo assim, poxa, eu tô aqui furando para fazer um negócio e descobri o petróleo, por exemplo. Isso é uma serendipidade, é uma sorte... O acaso que acontece, né? E aí, você, estando no meio certo, o acaso tudo vai fica mais fácil. Vai acontecer melhor. E aí, por acaso, eu comecei a mexer na nossa página do Facebook e um colega dela foi e falou, cara, vocês têm que fazer esse tipo de coisa aqui, ó, clicar nesse impulsionar. Naquela época, 2015, 2016, assim... Era barato, quase ninguém fazia. Barato e ainda estava no início, né? Não tinha muita gente ensinando, era uma coisa muito inicial. E aí acabou que aconteceu o seguinte, eu descobri um cara que fazia as artes gráficas, eu tirei uma foto da Yanara vestida de odontopediatria com um jaleco coloridinho, o consultório dela já era meio temático, e com a criança, e tirei uma foto e coloquei e impulsionei R$5 por dia. Aí, com esses R$5 por dia, eu fiz 2 coisas. Eu coloquei esses R$5 por dia na odontopediatria, coloquei mais uma cadeira, porque tinha paciente muito, muito de espera, comecei a atender os pais do paciente. Só de fazer isso na época, eu saí de 10 para 40 mil. 4 vezes o faturamento. 4 vezes investindo mais. R$5 por dia. R$5 por dia. Só que isso não acontece mais, né? Foi o acaso. Foi Deus, né, ali? Foi o acaso. E aí cara, aí na hora, meu amigo, o que eu falei? Aí eu esqueci odontologia, Polícia Federal. Tudo. E olhei. Eu tive o seguinte discernimento. O marketing é uma máquina de fazer dinheiro. Na hora, assim, tipo, veio pra minha cabeça. O marketing é uma máquina de fazer dinheiro. E aí eu falei, cara, vou atrás. Aí vou estudar. Aí fui estudar gestão de tráfego com Aí na época tinha o quê? Camila Porto, né? Tinha Camila Porto. Camila Porto, Érico Rocha, praticamente. E era o início do Érico Rocha. De tudo, o Érico Rocha tava começando. E aí eu fiz fórmula de lançamento, não para lançar, porque eu não tinha pensado em lançar, mas para aprender o básico toda a base do de marketing para poder trabalhar dentro da clínica.
E aí eu saí de 10 para 40, só que a nossa margem ali girava em torno de 50%, 60%, porque o nosso custo era muito pequeno, ela executava muita coisa. Então, assim, lógico, eu tô falando de margem aqui, até tem um erro na hora que eu falo isso, porque o médico ele tem que tirar lá o prolabore dele, a hora dele, como se ele não você tá trabalhasse. colocando de forma bruta. Você falando assim, ó, não vou colocar retirada, pagar secretário, não vou pagar nada. E eu tô falando como se eu tivesse, como eu pensei na época, né? Também, que é o legal. E aí, nisso, eu comecei a fazer marketing. E foi, cara, assim, e comecei a estudar tudo. E naquela época, qual era a estrutura? Então, porque quando você saiu de 10 para 40, ela continuava sozinha, aí, assim, limpando, esterilizando. Aí o que aconteceu? A mãe dela era uma pessoa ainda jovem, assim, 50 e poucos anos. A gente pegou e falou, trouxe ela para trabalhar junto com ela, que aí ela já começou a ganhar um salário aí, tipo assim, em vez de eu trazer a pessoa de fora, eu trago a mãe dela para ajudar a gente. Aí ela fez o curso de ASB, auxiliar de saúde bucal, então ela já ajudava ali em algumas coisas. Eu trabalhava na PF de 6 da manhã até 2 da tarde, ia para lá à tarde e cuidava toda a parte administrativa. Então foi uma época de muito sacrifício, porque eu ficava trabalhando, tipo assim, eu tinha que chegar na PF ali 6 da manhã e ficava ali envolvido na clínica até 7, 8 da noite. Então assim, foi uma época de doação, porque ir na PF, fazer meu trabalho muito rápido, em vez de ficar conversando à toa com todo mundo, ficava estudando marketing. Estudando marketing, porque é isso que acontece. No serviço público você tem tempo. Você trabalha, você tem que cumprir o horário, mas você acaba tendo muito tempo, porque sobra. Então, em vez de todo mundo gastava o tempo estudando para outros concursos. Ou então fofocando, conversando da vida alheia. Eu parava e ficava estudando. Aí estudando tráfego pago. E aí, no caso, você fez o marketing e não tinha ainda ninguém de atendimento. Não tinha ninguém ainda não existia esse processo de venda igual tem hoje, né? Sim, isso processo de vendas. Não, isso aí foi. Eu fui descobrir processo de vendas em 2018. E aí eu tive outro boom. Falamos lá. Então, outro boom. Mas assim, nisso, a gente estava com uma cadeira só, a gente conseguiu chegar já nesses 40 mil. Aí eu peguei um consignado aí eu tive coragem de fazer uma dívida, né? Para pegar um espaço maior, porque a gente ia pegar uma salinha de 30 metros, no máximo 40, para tentar botar 2 cadeiras. Aí a gente foi para uma de 100, que para mim era um salto muito grande. Naquela época eu era sozinho, tipo, não tinha ninguém para ajudar. Meu pai, a gente tinha que cuidar dos pais dela, na verdade, da mãe e do irmão. Tipo, a gente era nos transformamos em arrimo de família, né? E aí nisso eu peguei um consignado na polícia, na Caixa Econômica, era da polícia, então era mais fácil, porque você era servidor público, o dinheiro... Juros baixos? É fácil, juros baixos, eles têm garantia de pagamento. Se eu não me engano, foi 70 mil que eu peguei de consignado. Aí ela tinha mais uns 40 mil ali guardado. E aí a gente meio que juntou e viramos sócios ali. Eu entrei com uma grana, que eu tinha mais, ela já tinha um pouquinho, tinha o que ela tinha ali, e aí a gente virou sócio meio a meio, entrei com dinheiro. E aí eu falei, não, agora eu sou dono. Até porque eu tinha muito medo do que as pessoas pensariam, tipo, a família dela, alguém, sei lá. Então, eu sempre muito consciente. Meus pais e minha mãe, meu pai e minha mãe, eles têm uma educação são muito comedidos, sabe? Então, isso foi o que eu fui criado a vida toda, né? E aí, eu entrei com a grana e falei, então agora a gente até então, eu tinha muito medo de me envolver, porque era dela, ela que tinha botado dinheiro. Mesmo que a gente era casado, eu não sentia essa liberdade. Senso de dono ali. Não tinha, porque eu falava, cara... Aí quando eu botei o dinheiro, que foi esses 70 mil, e aí a gente fez uma reforma. Cara, a gente colocou mais uma cadeira. Aí assim, no final de 2016, a gente com marketing digital, Facebook só tinha você Facebook, fazendo tráfego. Gerenciador eu pagava um cara pra... Eu gravava os vídeos dela, a gente começou a gravar, soltar no YouTube e alguma coisa nas redes sociais. E eu gravava em casa, eu mesmo, ou na clínica. A gente comprou uma T5i, né? A T5i, que é uma câmerazinha, né? Que tinha na época, uma da Canon, né? Compramos a T5i, eu aprendi a gravar o básico ali. Eu gravava, tirava foto, dia de sábado e domingo, produzindo conteúdo, e mandava pro rapaz, isso em 2016, tá? Aí eu mandava pro rapaz, aí a gente, cara, o Whindersson Nunes tem conteúdo, por que a gente não tem? Não tinha dentista médico fazendo ainda. A gente foi bem disruptivo mesmo, assim. E era uma época que o pessoal tinha muito preconceito, inclusive. Preconceito. O pessoal olhava, dentista... Tipo assim, todo mundo olhava assim.
E eu e a Nara, a gente sempre olhou, não, foda-se, nós vamos fazer o que tem que ser feito e vamos crescer. Vamos pra cima, vamos acelerar. E aí, nisso, eu comecei. Aí, 2016 teve essa virada, principalmente no Meta, no Facebook. E aí, eu comecei. Chegou um ponto, eu tava gastando 3 mil. Pra quem gastava 5, 3 mil era um negócio... Você pagava R$1.000 de aluguel. Aí não. Né? Aí você parte pra 3 mil de tráfego, mas o aluguel lá foi pra 2.500. Não, mas eu falo assim, quando você encontra a Nara e começa a trabalhar ali com ela pagava 1.000. 1.000 conto, o custo Ou seja, dela 3 vezes o valor do aluguel. Exatamente. De repente. Exatamente. Aí comecei a investir em marketing. E foi. E assim, naquele momento foi o principal. A gente, com o Facebook, eu cheguei dos 10 até 200 mil em uma clínica. Naquela época. Só que ele fazendo aquele movimento que você começou com R$5 por dia. E eu sozinho. No tráfego pago, só com design, que eu mandava o vídeo para ele editava, colocava nos formatos do Facebook para eu jogar e fazer o tráfego. E as fotos, e as artes também, de gráfica, tudo ele fazia. Eu só tinha esse cara. Eu pagava pra ele R$35 por peça, na época. Alto ainda. Na época. E o vídeo, se eu não me engano, era 100. Era uma coisa assim, é o Gabriel, o nome dele. E aí a gente fazia, cara, ele começou comigo lá, bem novinho. Hoje o moleque voou, tem uma empresa de audiovisual aí, fodida aí, cresceu muito, graças a Deus. E aí, assim, nisso em 2016, a gente chegou em 100, finalizamos 2016 com 100 mil de faturamento, colocando a terceira cadeira. Ou seja, em um ano mais ou menos você saiu de 10 para 100. Praticamente, um ano e meio ali, um ano e meio, 2015 ali, chegamos ali em 2016. Ou seja, o fato de uma clínica não ter um marketing, ela faturava 10. Na hora que você implementa o processo de marketing e sem agência, só você buscando atrás, você cresce 10 vezes em um ano e meio. Eu surfei na época do Senazul, né? Não. Era um outro cenário, né? Mas hoje assim, no final, assim, vai falar o compilado, hoje o processo de vendas vem antes do marketing. Vamos chegar lá. Caiu em 2016. Aí, beleza, fomos. Aí, 2017, a gente começou colocando uma terceira cadeira e começando a dar um salto ali. E aí, 2018, a gente começou a fazer o quê? Começou eu trouxe uma consultoria só de vendas. Foi quando eu comecei a entender um pouco do processo de vendas e estudar vendas. Mas você chegou a bater no teto? Como assim? Ali em 2018, teve alguma coisa que te impulsionou a isso? Não, eu virei como é que se fala? Um cara, tipo, obcecado por estudo e consultorias. E queria crescer. Tanto que eu tava lá em 2019, lá na RD Station, Foi quando a gente se lá conheceu. em Florianópolis, né? Então, assim, eu tava louco, estudando e tudo, vendo tudo. E eu falei, cara, então, o que é vendas? Escutei alguém falando que tinha que estudar vendas. Eu ia lá e estudava. Eu chamava alguém para ajudar. Aquela coisa, agoniado, cara, assim, acelerado mesmo, assim, fazendo tudo ali. Eu era novo ali, eu tava com 28 anos, 27 anos, sei lá, alguma coisa assim. E com muita energia, muita coisa, e botando negócio para acontecer. E a gente começou a fazer o quê? Colocamos meio que uma espécie de CRM, só que em planilha, em 2018. Não era CRM, já existia, mas a gente não tinha acesso, não sabia o que era, não tinha. E aí essa consultora trouxe pra gente um CRM bem inicial, e a gente começou. E aí me ensinou as etapas de vendas, o que era a taxa de conversão de cada etapa, de cada coisa, o que é uma etapa... Aí, na verdade, a gente tratou muito só da primeira consulta em diante, que é o seguinte, primeira consulta eu comecei a dividir, dentista que tem mais assim... expertise de venda fica só na venda, os outros executando. E aí comecei a fazer isso e a gente começou. E aí com isso daí, 2018 ali, eu cheguei em 400 mil. Foi muito rápido, assim. 2 anos. 2 anos e meio já tava batendo 400 mil. E aí eu olhei assim, falei, caralho, meu irmão, agora o negócio vai ser bom. Eu comecei a ver que ia dar bom, eu ia crescer muito e ia estudar, porque para mim, ali naquela época, os custos operacionais eram muito baixos. Pra mim. Então, as minhas margens, elas eram Mas você grandes. Continuava com 3 cadeiras? Não? Eu continuava com 3 cadeiras. 3 cadeiras ali. Com 3 cadeiras, faturando 400 mil. Praticamente 400 mil. E aí, 2019, final de 2018... Não, 2018 a gente já começou a colocar uma 4ª cadeira. Aí, 2019, a gente terminou o ano com 9 cadeiras. Que a gente foi fazendo... Foi um crescimento muito rápido. A gente fez 2 ampliações, uma em 2018 e outra em 2019.
E aí, nisso que essa clínica hoje, que vendia 10 mil, ela sozinha vende 1 milhão no mês. Hoje? Com 9 cadeiras, é sozinha. Ela vende... O ano passado ela ficou na média de 870 mil. Esse ano, em janeiro, ela vendeu 1 milhão. Então, assim, é uma clínica que tem um faturamento alto. Só ela, só essa clínica. E aí a gente, em 2018, entrou com esse processo de vendas e fomos. E o que fez durante essa história toda que você me contou? Quais foram os principais aprendizados Alavancagem, né? Os que você principais tiveram? pontos de inflexão. Que sobe. Primeiro foi o marketing. Primeiro ponto foi o marketing naquela época. Foi o marketing, a gente começou muito forte no Meta, aí depois fomos pro Google, aí o Google eu estudei lá na SERP lá os 3 resultados, que era o Ads, o Maps, Google Meu Negócio, né? E o SEO. E aí eu fui estudar e tudo, fui colocar isso em prática e viemos. Aí depois foi o processo de vendas. O processo comercial já processo comercial, assim, muito forte. E aí, assim, um último ponto que deu uma virada muito forte que eu vi foi o pré-vendas. Que aí você já está falando bem do processo comercial processo de vendas mais moderno que a gente tem hoje. Só que aí o pré-vendas, assim, profissional, assim, muito profissional. A gente tinha uma taxa de conversão, a cada 100 pessoas que entravam em contato, 20 marcações. Aí eu mandei, quando eu abri a clínica da Asa Sul, eu falei, vou centralizar o atendimento. Mandei para lá, eles deixaram cair para 10 lá. Os meus gestores lá de Essa vendas... é a taxa de mercado hoje. Quem não domina muito é 10% mesmo. Tava uma porcaria. Aí, eu peguei e falei, não, um dia eu fiquei louco lá, falei, meu irmão, é o seguinte, volta isso aqui para Águas Claras, porque eu moro em Águas Claras, eu vou ficar, era a minha clínica principal, eu tinha que estar mais perto, volta para Águas Claras e eu vou cuidar aqui, eu vou implementar. Aí trouxe uma consultoria só de pré-vendas, uma primeira, aí eu trouxe o irmão da Yanara, que até então tinha 12 anos. Agora. Cresceu. Ele cresceu. Agora chegou a hora dele pagar a conta. Tá pagando a conta agora. Então, assim, isso lá em 2014, né? Hoje ele já tá com 22, 23 anos, né? Então, assim, ele cresceu, ele virou um SDR até então, a gente nem chamava de SDR. Aí a gente... Deixa eu só pegar uma pausa aqui para explicar para a audiência, né? Porque tem muita gente que não tem noção do que é isso. O que é o pré-venda? Tem um processo comercial, tudo aquilo que vem antes de você entrar com um vendedor que você conhece, que a gente chama de closer, aquela pessoa que fecha a venda, assina o contrato, a gente chama de pré-venda, que é o SDR, né? Que é o desenvolvedor da venda. Então ele chega a esse lead, conversa com essa pessoa, que é esse lead, esse contato, e ele qualifica esse contato, entendendo quais são as necessidades, quais são os desejos, quais são as objeções que tem, prepara esse caminho e passa para um vendedor, que a gente chama de closer, e o closer tem o papel de fechar. No caso da odontologia, o closer é o dentista. Aí eu posso explicar um pouco melhor, na minha leitura. Eu vou explicar melhor isso da odontologia, né? Mas na odontologia eu tenho um closer mesmo. O dentista só faz a parte técnica. Mas, de forma geral, nas clínicas é o próprio dentista. Só que assim, eu não gosto. Não no processo Yanara Pinto que já está rodando. Eu não gosto porque é o seguinte, vamos lá. Mas de forma geral, você concorda que a maioria faz isso? A maioria é isso, né? Tem o Rafael, tem o João e tem a Manuele. Você tá marcado 10h30, você tá 11 horas e a Manuele 11h30. Eu venho aqui, faço a primeira consulta com você, o diagnóstico, e vou te apresentar a proposta de venda, de negociação. Cara, eu acabei de fazer uma venda aqui, ó, 11 mil reais, ó. Eu acompanho de perto. A gente acabou de ter uma venda 12.650 aqui, ó. Tá aqui. 12.650. Acabei de ter a venda aqui. Uma venda dessa de 12 mil reais, ela não sai em 5 minutos. E você, dentista, tem que ir uma agenda para cumprir. Então, eu tenho um closer que senta numa mesa, assim, e ele conversa e vai. E aí, cara... E aí, esses meus closers, eles são bem preparados. Tá. Aí, só para entender no processo. Então, hoje o seu processo você tem um lead, que esse lead chega num sistema, um CRM, um sistema de relacionamento, em que todos os dados chegam, é o dado do marketing. Sim. Cai na mão de um SDR, que é esse pré-venda. Pré-vendas, exato. Que aí vai entrar em contato com esse lead, com esse contato, e aí ele agenda. Aqui a gente já tem um grande gargalo nas operações de forma geral. E aí minha pergunta é,
hoje, o que você faz para que esse paciente de fato chegue? Aí tá, o que acontece? A gente tem um pré-vendas, que hoje o Carlos Eduardo, que é irmão da Yanari, ele virou o meu head de pré-vendas. Hoje eu tenho um líder, head é o líder, é o chefe só desse setor de pré-vendas. E a gente juntos, eu e ele, de um ano para o outro na rede Yanarapinho, com as outras 2 unidades, a gente fez um crescimento de 43% por causa do pré-vendas. Porque a gente já tinha todo o processo, a gente não mudou nada no outro processo, não gastou mais com marketing e só investimos... Você bateu no teto. O marketing não adiantava colocar mais dinheiro que não viria se não tivesse viria. arrumado aqui no começo. Aí arrumamos o pré-vendas, a gente tirou ela de 10%, 20% que estava, e fomos para 57% de taxa de conversão na primeira consulta. Ou seja, eu gastava R$1.000 para gerar lead e gerava 100 leads, né? 100 leads. 100 leads. Gerou 100 leads. De 100 leads eu agendava somente 20. 20 a 10, né? Caiu para 10. Aí, de repente, você sobe para 50. 50. Aí, isso daqui é a hora que... Foi a entrada? Só a entrada do pré-venda? Não. Entrou o pré-vendas, a gente... Antigamente, o nosso pré-venda era na recepção. O dentista, o telefone tocava, chegava um paciente, a pessoa nunca tinha aquele tempo para falar. Você vai atender melhor quem está no telefone, que você não está vendo, ou quem está chegando aqui de você? Né? Então, primeiro que aí a gente profissionalizou, chegou no nível onde hoje eu tenho uma sala separada só para isso. Só para receber lead. Só para receber lead. E aí hoje, assim, de um tempo para cá, ela tem inteligência artificial rodando, ela tem um líder forte rodando, que a gente já sabe, por exemplo, no DISC, qual que é o perfil melhor de SDR. É um IS. Porque é uma pessoa que influente ali e tal, que vai fazer, que vai conversar melhor e vai conseguir marcar melhor a consulta. Então, mas tudo o que deu a virada em você para você fazer isso? Porque, assim, não é comum você tomar uma decisão de investir, montar toda uma operação para tirar o contato da secretária que está lá na recepção, para montar uma operação comercial que tem custo, que é caro. O que acontece, assim, a gente que é da odontologia, a área da saúde, tudo, o nosso negócio ele não é escalável, ele é escalonável, né? Tipo, ele é caro para crescer. Então, tem poucas clínicas grandes que a gente consegue tirar de benchmark e de estudo. Um segredo que eu fiz foi sempre olhar fora do mercado da área da saúde. Então, as empresas grandes, por exemplo... quem que criou esse negócio de STR, pré-venda, não sei o quê? Foi Aaron Ross, né? Tem um livro Receita Previsível. Cara, isso é antigo lá. Então, tem muita empresa grande que é assim. Que é assim. Por exemplo, você pega lá o G4, que faturou 500 milhões no ano passado, eles são assim. Eles são uma empresa que já tem um pré-venda, tem um SDR. Então, assim, muitas empresas de insight sales já tinha isso muito forte. Então, assim, aquela coisa, você vai... eu não sou um gestor de clínica, eu sou um gestor primeiro. Eu sou um empresário. E subnichado empresário da odontologia. Então, você sendo um empresário que está acima do que empresário de clínica, que é subnichado, você começa a olhar, fazer benchmark com as outras áreas, que é o básico, né? Então, assim, é isso, sabe? Pra gente que está em clínica, é novo. Mas no mercado, isso já é antigo, entende? Então, assim, eu não criei nada da roda, eu apenas estudei e repliquei. Entende? Você foi olhar o benchmark de quem vendia alto e quer que fazer. E começar a entender. E aí, assim, isso fez com que o CAC diminui, né? E assim, a margem de lucro aumenta. Só explicar de novo aqui o que é CAC, custo de aquisição para o cliente. Né? Enquanto que você paga para ter um cliente. Trazer o cliente, exato. Porque aí você começa a marcar mais, tem mais conversões de vendas, e assim a roda vai girando. Então, assim, e aí foi isso que saiu de 20% para 50% de conversão. Saiu de 20% para 50%, e a gente teve de um ano para o outro, que foi de 23 para 24, 2023 para 24, um crescimento de 43% na rede e a Yanarapinho de faturamento, né? Hoje a gente está na média de 1,7 milhão. Só implementando um processo comercial de pré-venda. Um processo de pré-vendas. O outro, que é o de close, já funcionava bem. Então, por isso que esse aí entrou... Ele é um processo de e-mail, porque o processo inicial é a prospecção. Que aí tem marketing. Hoje eu nem falo marketing mais. Eu tenho uma etapa de prospecção. Porque eu tenho prospecção ativa hoje, outbound.
Senão não vai. Eu tenho dois. Eu tenho o inbound, que é o do marketing, que a gente falou no início, e tenho a prospecção ativa do outbound, que é a prospecção ativa que a gente aprende com quem? Com o Flávio Augusto, que o cara transformou uma empresa bilionária nos anos 90 que não tinha marketing. Ele não tinha dinheiro para fazer marketing na televisão. Só existia TV. Ele teve que ensinar o time a vender. Cada correr venda atrás que de cada tinha, venda. o cara vendia, tinha que trazer outra, porque ele trazia 10 indicações, dessas 10 indicações uma virava. E assim ia crescendo. E assim ia vendendo. Show. Ou seja, o Grupo Arapinho hoje, ele não espera o paciente chegar, ele vai atrás. Não, vai atrás. E aí, nisso, agora a gente vai ter provavelmente um outro salto, que eu já sei que vai ter, que se chama farm, né? O que é o farm, né? Vamos lá explicar o farm. Farm, quando a gente fala de closer de vendas, a gente tem 2 tipos de vendedores. O hunter, que é o caçador, e o farm, que é o fazendeiro, que está ali só administrando a fazenda, tranquilo, e vai cuidando para que a vaca engorde, para que tire o leite, para que aumente o número de bezerros. E o hunter é o que está comprando mais vaca, está indo atrás de crescer a fazenda, né? Então, o meu processo todo é de hunter. Hoje, o farm é onde é o seguinte, que eu falo que vai abrir o funil, porque você vendeu, entrega com qualidade. Hoje eu estou entregando alguns tratamentos em 24 horas. Eu investi num laboratório. Aí, assim, essa educação financeira, ela sempre foi muito forte. Tipo assim, eu investi na clínica com marketing, com tudo, mais de 10 milhões. E em estrutura, assim, deve ter uns 6 milhões em estruturas. O meu laboratório, eu mandei trazer máquina da Alemanha e hoje eu faço o dente em 24 horas. Então, assim... Que aí você precisa começar agora a se diferenciar, porque você virou alvo também, né? Não. Aí é o seguinte, hoje tá difícil pegar, né, a gente? Porque são 2 coisas. Eu tenho um domínio teórico, você tem uma sede implacável. Tenho dinheiro para comprar os melhores equipamentos e gastar. Pô, surge uma ferramenta nova, a LLM, né? Que é relacionada a como se posicionar dentro das inteligências artificiais, né? Poxa, a gente já está à frente, porque tem uma pessoa especializada nisso. O cara não faz nem um básico lá que foi o antes disso. Imagina isso. Então, assim, você começa a chegar num patamar de inalcançável. O mercado não te alcança mais. Eu chuto que hoje, tipo assim, para alguém bater de frente com a gente, ele tem que entrar no mercado com 10 milhões. Porque ele vai ter que ter uma estrutura. Só scanner eu tenho 4, fresadora 2, tomógrafo 3. O dentista, o médico vai entender isso, né? Cara, quanto que custa um tomógrafo? 300 mil, eu tenho 3. Quanto que custa um scanner? 150, eu tenho 4. Então, assim, quanto que custa uma fresadora? 300, eu tenho 2. Então, assim, eu tenho uma estrutura de equipamentos que hoje eu aumento a experiência do meu cliente no sentido seguinte, no específico sentido, no sentido assim que ele chega na clínica e eu entrego um tratamento para ele rápido. Eu faço a raio-x dele no mesmo dia, eu escaneio ele no mesmo dia, eu mando, só para você ter ideia, tem gente que trabalha para mim desenhando o dente que mora em outro país porque o fuso horário dele é diferente, ele me entrega o material de madrugada e as minhas máquinas funcionam de madrugada para eu entregar no outro dia. Então, além do diferencial de negócio, que tudo isso que a gente está conversando aqui, vamos dizer, essa consciência que você vai conversar com 100% dos donos de clínicas, os administradores, eles não vão saber nesse nível, assim, nem sei lá quantos por cento que vão saber, você vai saber melhor do que eu. É muito pouco. É muito pouco, muito pequeno. Hoje eu tenho dinheiro, eu tenho vontade, que eu, além de estudar, eu faço. Então, assim... E para quem te conhece, porque eu te conheço, você é um triturador, né, de conhecimento e de velocidade, né? Você não tem paciência para... Não tenho paciência para esperar. E vai e faz. Então, essa somatória, eu até brinco, se eu tivesse num mercado um pouco melhor, menos saturado e menos difícil, porque a odontologia é difícil. Por que é difícil? Porque a entrega, ela é de boutique, ela é específica para cada um. Eu até falo, a agência é pior do que o odonto ainda. Odontologia é muito ruim, muito difícil, e a agência é pior. Porque, pelo menos, internamente, eu consigo entregar 100%, a entrega fica interna para mim. Eu consigo entregar a qualidade sem depender do meu cliente. Por exemplo,
Orto, às vezes, eu preciso. O cara tem que usar o aparelho em casa, senão não vai ter a qualidade, não vai chegar no objetivo. Agora, você tem uma agência, você faz o marketing. Você depende que o cara saiba vender. Uhum. E aí, qual que é a complexidade do cara saber vender, ter todo esse processo estruturado, do que um cliente usar uma plaquinha de aparelho em casa? Que a gente fala de conhecimento, né? E o meu, velho, é muito complexo, porque cada pessoa, se você vai lá eu atendi 50 mil pessoas já. Cada uma dessas pessoas foi um plano de tratamento específico para cada uma. Então, eu não tenho um negócio escalável, eu tenho um negócio super difícil, um negócio complicado. E assim, hoje eu até procuro alguma coisa mais fácil de escalar. Porque com essa cabeça que eu tenho, essa velocidade e assim, a influência com outras pessoas, o dinheiro, eu tenho certeza que dá para crescer muito mais em outros negócios mais fáceis, sabe? Legal. Eu lembro de uma fala que você trouxe que era sobre o processo comercial. Sim. Que o processo comercial, teve um momento que eu te procurei, não aqui no podcast, Sim. e eu falei assim, cara, como é que você consegue ter uma taxa de faturamento, taxa de conversão de 57%? Isso me assustou muito, porque é muito difícil no mundo de hoje, como você falou, de concorrência, que cada vez tem mais leads chegando, mais concorrentes anunciando. Que, na verdade, para você fazer rede social, você mesmo começou assim, né? Você precisa de um celular. Sim. E querer fazer. Começar, né? Um computador, às vezes. E converter na área da odontologia, para cada 10 contatos, 6... tem um segredo nesse seu pré-venda aí. O que você fala para esse cara que tá? Hoje, assim, a gente tem os scripts muito bem prontos. Tem o líder lá dentro. Então, hoje, assim, não basta você ter um processo, mas a liderança, ela é muito importante dentro, que ela tá ali escutando o tempo todo. E aí, temos rotinas de roleplay e listening, que são rotinas próprias de pré-venda. Roleplay é simulações, o tempo todo simulando com o time, treinamento o tempo todo. Treinamento o tempo todo. Listening, escutar as ligações. Hoje tudo com IA, já escuta, já traz relatório, né? Não precisa ficar... Você precisa fazer um treinamento todo dia. Para fazer treinamento, você precisa de todos os registros de todos os atendimentos. Sim, tanto no WhatsApp, tanto na ligação. Um virador. O segundo que você falou é fazer a simulação. Simulações, que é baseado em cima do que você está vendo, né? Que aí você vai mapear os gaps do seu vendedor e aí você vai trazer o que ele precisa melhorar. Porque também não adianta ficar simulando se você não sabe nem onde ele está errando. Sim. Então, esses dois pontos, você considera que são viradores para você sair de 10%, 20% para 60%? Quase? Não, aí a liderança, né? Esses Sim, pontos, porque essa pessoa precisa saber, né? E assim, eu acho que você saber mostrar os diferenciais que a minha clínica tem em relação ao mercado, isso também ajuda muito, né? Porque, querendo ou não, cara, assim, eu falo que em Águas Claras, a Yanara Pinho é a empresa mais conhecida, não é a clínica de odontologia. É a prefeita. É a empresa mais conhecida de Águas Claras. Não existe outra. Nem a Coca-Cola fez mais marketing de Águas Claras do que a gente. A gente é dentro dessa cidade em específico. E tem algumas outras cidades do DF e do Brasil que dá para fazer a mesma estratégia. Que é uma coisa que talvez surja o quê? Porque ninguém ainda saiu mijando nos postes igual a Yanara mijou em todos os... Algumas sociedades possam surgir e digo assim, seguinte, olha, vamos fazer o que eu fiz lá em Águas Claras, mas nessa cidade. Por exemplo, Gama é uma cidade que ela tem total capacidade para se transformar igual, por exemplo, em Águas Claras, a Yanara Pinho se transformar, tipo assim, a prefeita do Gama, exemplo. Sim. Não necessariamente ela, mas talvez uma parceria com alguém, sabe? Tá. Então, assim, eu vejo que isso tudo foi liderança, foi scripts bem feitos, sendo estudada, a liderança tá ali com o time. Um dia desse a gente tá bom, a gente sempre busca melhorar. Aí eu chamei uma empresa de vendas, de processo de vendas, para ele poder fazer um teste comigo, para a gente ver, para fazer um treinamento, para ele poder me dar uma consultoria. Ele, não, beleza, deixa eu ver aqui, porque eu sou muito honesto, eu só pego o cliente que realmente precisa de mim. Vamos ver, porque aí eu falei, pô, claro, ele vai achar vários defeitos no meu SDR, todo mundo, porque ele vai mostrar a necessidade, aquela coisa. Ele vai vender o trabalho dele. Vai vender o trabalho dele. Cara, ele pegou, fez 3 clientes ocultos com meus SDRs e falou, mano, eu não tenho nada pra te oferecer, velho. Tipo assim, você tá no nível que não dá.
Então, assim, a gente chegou no nível de... Por exemplo, no Google. A gente chegou no nível no Google que em Brasília a gente é o melhor. Chegou no nível do pré-venda, que em Brasília a gente é o melhor. Chegou no nível de estrutura, que em Brasília a gente é a melhor. Chegou no nível de close, que Brasília a gente é o melhor. Vocês dominaram um funil completo. Dominamos. Aí o que acontece? Eu tinha um problema. Operação, entrega de tratamento. Às vezes, tinha alguns pequenos erros, alguns problemas de laboratório. Tinha laboratório, não sei o quê. Aí eu eu fiz administração. Trouxe uma engenheira de produção e melhoramos a operação. Que é o mais fácil, porque, entregar com qualidade, é processo. E aí a gente agora virou referência em entrega de tratamento e operação. Então, e já você vai encontrar um outro ponto que é melhor ainda, porque é uma busca implacável, É uma busca implacável, exato. Aí você vai, só que chega um ponto que você vai se distanciando muito do mercado. Mas é assim, é um absurdo. É tipo, o cara... Se eu chegar pra pessoa que ensinar tudo, velho, ela não vai ter a coragem pra fazer, pô. A gente tá chegando quase na parte final. Eu queria conversar um monte de coisa ainda, porque claro. É muito conhecimento, né? Claro. Mas, Pedro, como você disse, você tá num cenário muito diferente do mercado. E reconheço isso. Mas tem um Pedro do passado escutando a gente agora. Sim. Tem um Pedro que tem uma Yanara do passado que está escutando a gente agora. O que você deixaria para ele? O que você falaria para esse Pedro, esse consultor, esse dono de clínica, esse gestor, esse médico que às vezes ele gosta muito de ser médico, mas não é o mundo dele de gestão. E o que ele precisa fazer hoje para sair de um cenário de 10 mil de hoje para chegar a um faturamento? Não vou colocar os 1 milhão no mínimo em cada unidade, mas 10 digno, vezes né? mais, 5 vezes mais. Digno para poder ter uma qualidade de vida, né? e não ter riscos da lei de Murphy. Eu acho assim, o primeiro passo, né? Tem que dominar gestão, marketing e vendas. Isso daí é o básico. Só isso, gestão, marketing e vendas. Aqui né? Aí você pensa, tributário. Em 2018 eu fiz uma mudança tributária que a gente tirou de 13% de alíquota de tributos para 8%, que 2022 que o pessoal começou a entender. Aí você pensar que eu economizei 5% de imposto de 1 milhão, de 1 milhão por mês em 48 meses mais do que a pessoa, em cima de 4. Então, olha o dinheiro que eu trouxe, que eu peguei esse dinheiro e apliquei na empresa e apliquei no marketing. Então, assim, a questão do primeiro, o cara tem que gostar de estudar, tem que gostar de ir atrás, tem que estudar muito e, ao mesmo tempo, tem que ser um cara fazedor. Porque a gente vê muita gente com obesidade intelectual, com muito conhecimento, mas não sai nada. Eu não sei o que acontece. Às vezes a pessoa tem medo, eu não sei, insegurança, mas as coisas não saem. Então, assim, o marketing nosso em Águas Claras é um dos melhores. Todo mundo fala muito bem, gosta muito. Mas 80% das coisas que eu fiz no marketing eu errei. Só que os 20% que eu acertei fez a gente crescer. Então, que legal, Pedro. 80% das coisas que você fez no marketing você errou. E aí o gestor da clínica erra hoje na contratação de uma agência, investir na estratégia errada. Pronto, derrota. Já não deve se investir mais. Sim. Ou seja, você só vai chegar no topo se você errar e você aprender com seus erros. O próprio Jordan, que é uma referência para mim, falou que ele errou no último lance várias vezes, errou N vezes, e isso fez ele ser Jordan, né? Eu já vi um videozinho dele, ele fala exatamente isso, né? Então, assim, é estudar e ser fazedor. Para mim, assim, esses dois pontos, assim, tem que estar ali. O cara que se fala assim, eu vou ser um empreendedor, vou fazer, ele tem que gostar de estudar e tem que ser fazedor, executor. Massa. Pedro, quem quer te encontrar hoje, como que ele chega até você? Como que você pode ajudar esse dono de clínica, que eu sei que você tem um papel aí no mercado. Deixa o momento do seu lobby aí. A gente tem por muitos anos eu fiquei muito receoso quanto a isso, muita gente procurava, né? Mas a gente tem uma mentoria que é só processo de vendas, que são 7 etapas, né? Prospecção, pré-vendas, que a gente falou muito aqui, confirmação de consulta, por exemplo, no show, com pré-vendas eu consegui sair de 50% de no-show para 30%. Então, se você aumentar o número de marcações, diminuiu o no-show, é mais gente lá na ponta para vender, né? Então,
confirmação de consulta, protocolo de primeira consulta, como fazer um protocolo de primeira consulta, uma primeira reunião no mundo das empresas no geral, business, né? A negociação em si, como fazer o fechamento, depois o follow-up, aí a questão toda de CRM, a gente ajuda a pessoa a estruturar todo o CRM, as cadências corretas de cada etapa, e por último, onde abre o funil, que é o cross-sell, que é a parte de farm, que é onde eu acho que hoje eu vou ter o meu maior salto agora, o ponto de inflexão agora vai ser nesse setor, que é o farm cross-sell. Então, eu trabalho essas 7 etapas no meu processo. Ele é para isso. Pedro, o regime tributário, eu estou aqui, cara, às vezes eu posso até dar uma sugestão, mas essa pessoa tem muita gente no mercado que já ensina, não faz sentido. Agora, o diferencial nosso que é saber vender e microgerenciar as etapas de vendas, que é o que faz vender em escala, na odontologia, né, na área da saúde, é isso que eu vou ensinar, né? É isso que a gente ensina. Como é que chega em você? Qual arroba? Instagram, Pedro Prado Gestão. Pedro Prado Gestão. Ia ficar Padre Pedro Prado, por isso que eu desisti. A verdade é essa, gente, no final. Vai ficar complicado. 3 pratos de trigo vai ficar complicado. E para você que quer ter uma plataforma que te ajuda em todos esses processos que o Pedro falou, sobre atração, conversão, relacionamento, tem uma ferramenta para confirmar consulta, ferramenta de IA, o Troion entrega isso e a gente fica te esperando aqui. Pedro, foi um imenso prazer te receber obrigado, aqui, ótimo tamo papo. Junto. Eu tenho certeza que para a audiência vai ser incrível esse conteúdo. Se aplicar 10% do que você falou aqui, eu tenho certeza que eles vão crescer bastante. Parece que é fácil, né? Mas na hora lá de fazer. É isso aí, vamos embora. Obrigadão, Rafael, pelo convite. Tamo junto. Obrigadão, um abraço. Tamo junto.